Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quarta-feira, dia 28 de maio de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Você sabia que a lógica do reino de Deus é diferente da lógica do mundo dos homens? É porque muitas pessoas elas acham que Deus pensa igual o ser humano e que as coisas funcionam no reino dos céus da mesma forma que funcionam aqui na terra. Bom, nem sempre. Não é assim que a banda toca, não é mesmo? Vou dar um exemplo aqui. A nossa sociedade, em muitos aspectos, cobra de nós uma produtividade. A pessoa tem que estar sempre produzindo. Tudo que a pessoa faz tem que ser com um fim de utilidade imediata, né? E fora isso, não vale, entende? Eu já falei aqui uma vez, né? Não sei se você já teve uma experiência de conversar com uma pessoa que, por exemplo, estava de férias, né? E a pessoa que estava de férias vira para você e fala: Ó, eu estou de férias, mas eu estou trabalhando nas férias mais do que eu trabalho sem estar de férias. Ou seja, não é que a pessoa teve essa intenção, mas possivelmente, ou uma possibilidade, né, de intenção dessa pessoa ao falar isso é que não, eu estou de férias, mas eu não estou à toa, não. Eu estou trabalhando. E muito. Às vezes isso é até um processo inconsciente, meu irmão e minha irmã, porque de tantas pessoas serem cobradas por produtividade, elas acham que não podem nem tirar férias. Que nas férias elas têm que estar trabalhando também, produzindo também. Então, às vezes, quem fala isso fala de forma inconsciente, né? Nem com a intenção de, vou falar isso aqui porque para mostrar que eu estou trabalhando. Não. Às vezes é um processo inconsciente. E o que isso tem a ver? Bom, devido a essa mentalidade mundana, muitas pessoas acham que o reino funciona assim também. Que para estarmos agradáveis aos olhos do Senhor, temos que estar sempre produzindo algo, fazendo algo para Deus. Porque se eu não fizer algo para Deus, eu estou mal com Deus, ele tirou pontos de mim, etc e tal. Bom, como diz o ditado, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra, nem 8, nem 80. O negócio é o equilíbrio, a balança. Porque não é que nós não vamos fazer nada para Deus, não. Mas que os nossos frutos, as nossas boas obras, as nossas ações têm que ser uma consequência natural do relacionamento que nós temos com Deus. Primeiramente, porque a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se vanglorie, mas é graça de Deus, como diz a Bíblia, conforme o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Efésios. Então, compreendendo isso, e juntando com aquilo que Tiago fala, que a fé sem obras é morta, nós chegamos à conclusão que, bom, eu não faço nada para ser salvo, porque a salvação é graça. O mérito é todo de Cristo, que morreu por mim na cruz. Então, as boas obras que eu faço são uma consequência, são frutos. É algo que sai natural, não uma obrigação, não algo que eu faço para ser bem visto por Deus. Não. Assim como um pé de laranja, por exemplo, não faz força para dar laranja. Ele simplesmente dá laranja.
Então assim tem que ser as boas obras na minha vida. Não tem que ficar ali, meu Deus, eu tenho que fazer uma boa obra hoje, porque senão... Não, é natural. Um outro exemplo disso é relacionado a um episódio que está relatado no Evangelho de Lucas. Ainda nessa questão da lógica, né, do reino de Deus, que é diferente da lógica do mundo, vamos ler capítulo 21 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra de Deus. Jesus viu algumas pessoas ricas colocando dinheiro como oferta na caixa de contribuições do templo. Viu também uma viúva bastante pobre colocando lá 2 moedas de pouco valor. Então disse: digo a verdade a vocês, esta viúva pobre deu mais do que todos. Pois todas as outras pessoas fizeram as suas ofertas dando do dinheiro que tinham sobrando. Ela, porém, na sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Olha só que ótimo exemplo. Na matemática dos homens, do mundo, quem é que deu mais dinheiro? Ora, os ricos. Porque eles colocaram grandes quantias ali, fizeram um pix alto para a caixa de contribuições do templo. Enquanto a viúva colocou 2 moedas. Então, na matemática dos homens, quem deu mais foram os ricos. Ok. Mas aí entra Jesus na história, não com a lógica do mundo, mas sim com a lógica do reino, e afirma que aquela viúva, aquela mulher que deu 2 moedinhas, na verdade, ela deu mais do que os ricos. Mas como assim? É justamente isso. A lógica do reino é diferente da lógica do mundo. Deus, ele não analisa a coisa em si, ele analisa o coração. Não importa se os ricos fizeram ali um pix de 1 milhão, enquanto a mulher, a viúva, deu 2 moedas. Não importa, não é sobre quantia. Não é assim que funciona o reino, é sobre coração. A viúva deu 2 moedas, mas ela deu tudo o que ela tinha. É por isso, meu irmão e minha irmã, que muitas pessoas conseguem ter uma performance religiosa que enganam a muitos, justamente devido à aparência. Mas de Deus não se zomba, como diz a Bíblia. Porque os homens não conseguem ver o coração de ninguém, não conseguem ter uma visão de raio-x e ver o interior da pessoa. Por isso que a aparência pode falar mais alto, a performance pode falar mais alto. Mas Deus não. Deus consegue ver ali, ó, dentro do coração. Ele consegue ver para além da performance. Enquanto o homem está vendo a performance, Deus está vendo ali o coração da pessoa. Então não se preocupe se muitas vezes os homens te julgam ou não te reconhecem ou algo nesse sentido. Sabe por quê? Muitos homens realmente vão usar a lógica dos homens, ao invés de usar a lógica do reino. Mas saiba que, assim como Jesus, ele estava observando atentamente aquela situação, ele observou atentamente o coração da viúva que deu 2 moedas. Saiba que Jesus também entende, sabe o que se passa no seu coração. E perceba que aqui nessa história, Jesus, ele era um mero observador. Ele não dirigiu uma palavra sequer para a viúva e nem para os ricos. Não, ele só observou. Hoje, pode ser que, como eu disse, ninguém sabe o que você está passando, ninguém te reconhece, as pessoas te julgam. Mas saiba que Jesus está te observando. Naquele tempo,
Pode ser que depois da oferta dos ricos, um monte de gente bateu nas costinhas dele. Opa, bacana, hein, cara, obrigado. Enquanto a viúva deu 2 moedas e ninguém deu bola para ela. Pode ser que hoje ninguém dê bola para você, ninguém te dê moral, mas saiba que há um Deus te observando. Ele está vendo tudo. E com certeza um dia nós teremos um galardão eterno. Deus está preparando para nós esse galardão. Ainda que a recompensa não venha de imediato, é certo que um dia ela virá, não de maneira temporal, mas sim de maneira eterna. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.